Olá, eu sou Carla Salvani e hoje estamos aqui para falar sobre dança, estética e padrões corporais. Nós temos duas convidadas, a Adriana Conholato e a Josivete Pereira, mais conhecida como Jô Pereira. A Jô Pereira tem uma história de dança bastante longa, ela vai contar mais para a gente. E a Adriana Conholato, dançarina também, trabalha com educação física e se aproximou da medicina com endocrinologia. Elas vão falar mais a respeito. Então, bem-vindas. Jô, fala um pouquinho de você, se apresenta para a gente conhecer mais sobre você. Olá, estou bem feliz de estar aqui com vocês, muito feliz também pelo convite, Carla, Adriana. Bom, sou Jô Pereira, sou nascida em São Paulo, tenho uma descendência aí bem brasileira, brasileiríssima. Meus pais são nordestinos, com pais com descendência indígena, descendência africana, e isso para mim traz muitos significados dentro da minha pessoa, do quem eu sou, né? Quem sou eu nesse planeta. Eu sou educadora física também, tenho uma formação aí longa, esse ano eu faço 30 anos de graduada. E vamos contar mais sobre isso, né? E aí, dentro da graduação, fez com que eu também somasse bastante a dança, que é bem antes da educação física, e tem um trabalho da dança tanto com pessoas com neurodiversidade e pessoas que a gente diria, entre aspas, normais, né? Aí dentro da dança eu atuo profissionalmente em 2 companhias de dança, o Núcleo Pé de Zamba e a Ouvindo Passo Ser de Dança, que são companhias aqui de São Paulo, da capital. E tem um trabalho em pesquisa de mobilidade urbana com a bicicleta voltada para crianças, jovens e mulheres adultas das periferias, onde eu uso a bicicleta para ser também essa reconexão com o corpo e com o movimento, que é um projeto que chama Pedal na Quebrada, que já existe aí há 6 anos, e vou juntando coisas dentro das atividades do Pedal na Quebrada, que sempre passa pelo corpo, passa pela arte, traz a poesia junto. Então eu vou fazendo essa mistura aí das minhas atuações. Então eu já vi que você vai trazer muito assunto pra gente hoje. 1 hora vai ser pouco, hein? Fala, Adriana, o que você tem atuado? Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer estar no meio de 2 ilustres aí da nossa área. A minha primeira formação profissional foi na dança. Eu comecei a dar aula de dança e depois eu fui fazer educação física. Aí eu entrei um pouco mais na área profissional da dança como bailarina. E hoje a dança é um caminho para eu estimular as pessoas a fazerem exercício físico. E mais próximo da medicina, como você citou, eu faço doutorado em endocrinologia, então eu busco um caminho prazeroso para que as pessoas continuem se exercitando. Eu trabalho na Unifesp, dentro do ambulatório de endocrinologia, no Colégio Vértice com dança para criança, e tem um estúdio de pilates e terapias alternativas, e é onde eu mais estimulo a dança para aquelas pessoas que não gostam de nada. Eu não gosto de fazer exercício, mas a dança é sempre um caminho, porque ela liberta alguns aspectos, alguns padrões que muitas vezes um exercício muito formatado, ele enrijece e faz as pessoas se distanciarem, não se sentirem capazes de aderir a um programa de exercício. E a gente usa muito a dança com esse foco. E hoje eu acho que a gente vai debater bastante esses padrões, né, do que a gente tem como diretrizes e o que a gente pode crescer. Até porque quando a gente fala de dança, eu vejo assim como movimento e música. E junto vem o prazer, né? Quer dizer, eu estou praticando o movimento, mas às vezes, muitas vezes, nem percebendo que eu estou fazendo estou me condicionando, estou fazendo bem para mim, estou trabalhando meu bem-estar, estou promovendo aí uma qualidade de vida, que é isso que importa e que a gente tem que se mexer mesmo para estimular, né? Muito bem. Então, eu gostaria que a Jô contasse um pouquinho como a gente está falando de padrões corporais, dessas exigências que são desagradáveis muitas vezes, né? Queria que você contasse, assim, a tua primeira experiência enquanto criança, como que foi,
que você conta aí um pouquinho para a gente sentir? Porque... Ai, Carla, a primeira experiência, assim. Eu fico muito feliz hoje de ver tantos corpos diversos de verdade na cena da dança. Pode ser na cena amadora, na cena profissional, vendo tantos artistas com corpos de bailes tão diversos, com pessoas gordas, com pessoas muito magras, com pessoas com deficiência. Então, isso eu acho que foi um grande avanço dentro da arte, dentro da dança e dentro da cena da dança como um lugar também do entretenimento. Mas quando eu era criança não era bem assim, não. Não era nada assim. Uhum. Eu sempre tive... muitos nãos por várias questões. Por ser uma garota alta, por ter o cabelo que eu tenho, por ter o corpo que eu tenho. Então, muito criança, eu já tinha um corpanzil, eu já era uma criança alta e era uma criança gorda para os padrões que se coloca uma pessoa. Eu não me via assim, eu me via grande e ponto. Só que isso sempre tinha umas estratégias que me deixavam desmotivadas a estar no lugar. Então, eu comecei a fazer esporte muito cedo, aos 8 anos de idade, esporte para treinamento mesmo, e fui atleta até os 17 anos. Mas o meu foco era dançar, eu queria dançar. E sempre escutava que a dança não era para o meu tipo físico. Olha só. A dança não era para a minha constituição. Nada em mim me era próprio para uma bailarina. Eu não tinha cabelo de bailarina, eu não tinha corpo de bailarina, porque eu tenho coxas grossas, eu tenho um bundão, eu tenho seios fartos, eu sou uma mulher alta. Só que para uma criança, você falar isso, e para uma adolescente, eu não conseguia entender por que eu não podia ser essa pessoa que Sim. dançava. Por que eu não podia? E isso não me impediu, por mais nãos que eu tenha escutado, eu continuei insistindo e fui fazer dança com 13 anos, eu comecei a fazer aulas de jazz. Só que eu dançava escondido no quarto. Então, mas você vê, quando a gente pensa nas crianças fazendo dança hoje, realmente é muito mais inclusivo, né? A gente vê todo tipo de criança e é essa a proposta de fato, que a gente incentive o movimento. E a gordinha, ela precisa mais do movimento. Então, não faz sentido uma professora informada falar que ela não pode, que ela não é boa ou que ela não tem condições. Pelo contrário, ela é quem mais precisa. E assim, quem tem dificuldade em se movimentar ou etc, etc. Tem N problemas que a gente tem, N limitações, todos temos que você falou, né? Somos normais. Não tem ninguém absolutamente normal. Talvez um pouquinho mais comum ou menos comum. Mas eu te digo, eu como um tipo mais europeu, branquinha, né? Com cara de bailarina, eu sofri também. Por ser alta, por ter um corpão. E eu vejo que lá atrás era muito mais fácil uma professora desestimular, achando que estava tendo uma atitude educativa. E, na verdade, era extremamente repressor e traumático muitas vezes, Sim. né? Adriana, fala da tua experiência. Eu só queria deixar claro que as duas têm 1,75 m e eu tenho 1,50 m, então eu já estou me sentindo aqui discriminada. Mas 1,75 m, né? Vocês têm. É isso mesmo. Então, eu acho que tudo isso que vocês estão falando, eu estou aqui pensando, faz parte de uma cultura, na verdade, que a gente aos poucos está tentando agora, e até agora que a obesidade tem um CID, né? A obesidade é reconhecida como uma doença. Então, quando a gente fala, aquela pessoa com obesidade precisa dançar, e uma criança com obesidade precisa ser estimulada a dançar, nadar, o que ela quiser fazer. E aí a gente tem essa cultura toda que acha que a pessoa com obesidade é aquela mais folgada, que é aquela que come demais porque ela é gulosa. Ou preguiçosa. Então, mesmo... Ou doente. É uma doença, a gente sabe que essa doença tem que ser olhada, ela tem que ser olhada como uma doença, porque tem vários fatores, né, que fazem ela chegar naquele denominador. E a gente
tenta agora conscientizar toda a população, não só os educadores, que ainda tem educador que acha que aquela pessoa com obesidade não serve para dançar, embora a gente saiba que tem todas as provas que não, mas ainda existem, mas o próprio público se espanta, né? Por exemplo, quando eu que trabalho em escola, às vezes a gente vê a estranheza dos próprios... as pessoas que estão na plateia, quando você coloca uma pessoa, uma criança com obesidade à frente, por exemplo, na ponta do palco, ou num papel de destaque. Ah, mas a minha filha é magra, é maravilhosa, por que ela... Né? Então, a gente vê, e aí a gente não adianta ficar apontando o dedo, né? É um contexto muito complexo. Eu acho que nós, como educadores, como bailarinos, que temos essa veia um pouco mais de escuta e de olhar mais sensível, e como pesquisadora, eu me sinto na obrigação de alertar e de falar, justamente para que isso seja quebrado aos poucos. Então, a gente está vendo aí uma leva de bailarinos, de educadores muito melhores do que nós passamos, né? Claro. Então, a gente vai agora, acho que aos poucos, conscientizando que todo o corpo pode dançar. E por que não, né? A gente mudar esse olhar e ampliar a nossa escuta para essas pessoas. Claro, e ainda, o que você está falando é super importante, né? Porque realmente, eu lembro de uma bailarina que tinha obesa, que dançava muito bem, e sempre que ela se apresentava, puxa, que bom, né, que o professor dela deu espaço para ela. Então, isso chocava as pessoas, mas de uma forma positiva, legal. E são ações assim que vão mudando o pensamento. E, gente, estamos em 2023, a gente está em evolução, mas, né, é um momento realmente de ter uma atitude diferente. Vejo ainda professores copiando os professores que tiveram, e isso é uma falha grande, né? A gente tem que evoluir realmente, ter uma atitude nova e parar com aquelas coisas que nos incomodaram, que incomodaram nossos amigos, eventualmente, porque hoje a gente tem nas redes sociais gordos dançando, cadeirantes dançando, não tem limite. O limite está no julgamento das pessoas, né? E isso é antigo. Então, continuando aqui, eu vou perguntar para a Jo sobre a Jo atleta, porque para mim, eu vejo assim, de novo, quando a gente fala no movimento de dançarina, é uma coisa mais delicada, parece uma musculatura mais fina, e a atleta, aquela coisa mais robusta, mais potente. E como é que transita a Jo entre dança e atleta? Ah, era até engraçado isso. Tem uma história ótima, assim. Eu jogava no Sírio, é um clube aqui de São Paulo. E era jogadora de ponta, então. Era jogadora, estava indo para esse caminho para me profissionalizar. E eu tinha um treinador, o Sami, e toda vez, todo treino de recepção, treino de ataque, eu fazia algum movimento que não era do treino, do vôlei. Era coisas da dança lá que eu estava fazendo. Aí um dia ele chegou para mim e falou: Jô, aqui não é a sala de dança, a sala dos seus ensaios. Aqui é uma quadra de vôlei. Então, quando você for fazer a recepção do jogo, você tem que fazer um posicionamento. E ele estava certo. Assim, é um corpo diferente para cada atitude. E aquilo cada vez se repetindo. Eu falei, gente, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Eu gostava de jogar, tanto que eu joguei bastante até os 17 anos. Só que chegou uma hora, eu falei, não, eu preciso decidir para que caminho que eu vou. Porque se eu seguisse, eu ia me profissionalizar no vôlei e a dança ia ficar lá no quartinho. E eu queria a dança. Era o meu objetivo desde sempre, desde criança eu olhava as pessoas dançando, todas, assim. E não era a bailarina de rosinha, não era esse lugar. Esse lugar também, mas eu não me via nesse lugar, não me via nem com direito a esse lugar, mas eu queria estar na cena. E eu era muito tímida, extremamente tímida. E ia ser outro atravessamento também na minha vida. E aí, quando eu cheguei em casa e falei para os meus pais que eu não ia seguir no vôlei, que eu ia seguir na dança, foi uma decepção geral, principalmente para o meu pai, porque era um sonho dele. E foi
aí que as coisas começaram a ficar mais difíceis, porque quando eu me coloquei a ser profissional da dança, eu comecei a escutar mais nãos, e principalmente de pessoas com as quais eu durante muito tempo, durante uns 7 anos, eu fiz parte de um grupo amador, que não vem ao caso o nome, nem o nome da professora, enfim, e que foi positivo em muitos lugares, mas foi extremamente violento para mim. Porque quando eu tava lá, ensaiava, e era sábado e domingos. Quem é Sim. da cena sabe que a gente não Sim. tem outro tempo que não seja só para dança. Verdade. E quando era para dança acontecer, para o espetáculo acontecer, Jo, olha, tal pessoa vai fazer esse lugar porque você tá muito grande aqui, ou não dá, ela faz melhor, ou ela tem um attitude melhor, ou ela tem um développé melhor, enfim, alguém é melhor que você, apesar que você é ótima. E eu não entendia isso, falei, mas eu ensaio, e quando chega na hora de apresentar, eu sou tirada. Foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, demorou para cair minha ficha, que eu estava sofrendo muitas ações ali que hoje hoje olhando, né, para o passado, eu vou ver racismo, eu vou ver um sexismo, eu vou ver essa fobia em relação ao meu corpo também. Uhum. E quando eu me desliguei do grupo, eu já estava bem profissional, já estava dançando com outras companhias, estava saindo do Brasil para dançar. Essa mesma pessoa me convidou para dançar com ela de novo, porque aí eu tava... Aí é diferente, você tinha Eu tava com know-how agora, eu tava com um currículo. Sim. E quando eu fui dançar na TV, que eu fiz... Teve um ano da vida que eu fui trabalhar na TV num programa, e eu era uma das bailarinas que mais tempo ficava na tela, e quem trabalha com TV sabe o que é isso, né? Quando a pessoa fica na frente da tela, é aquela pessoa que eles estão colocando como modelo. Então, além de dançar, eu tinha que apresentar os produtos, que eram as publis, né? As merchans. E sempre eu falava, mas tem certeza? Porque na minha cabeça aquilo ficou tanto tempo, e ali foram chaves que foram mudando. Então, assim, foi uma grande persistência, mas eu também tenho uma mãe que me apoiou desde sempre, me levou para as terapias. Eu fiz terapia para entender que a questão não era eu, era o outro. E isso foi à medida dos anos e das pessoas que eu fui encontrando, né, das profissionais, das parcerias. A parceria com a Adriana, eu e a Adriana, nós somos, é o que ela acabou de falar, né? Eu sou uma pessoa alta, ela é uma pessoa mais baixa, e nunca a gente teve nenhuma questão em relação a isso. A gente fez os nossos trabalhos, fazia as nossas pesquisas, nossas apresentações, porque a gente estava como artista. Pronto. A gente não estava... E dividindo o mesmo interesse, né? Dividindo o mesmo interesse. O valor do que a gente estava propondo era um valor de arte, não um valor de quem é mais ou quem é menos. E aí eu quero perguntar para a Adriana, o que acontece, né? Você estava falando da Jo, bailarina, imagina você, 1,75 m, recebendo uma bola e a pernona lá atrás esticada, né? Mas enfim, mas imaginando essa fase da vida, Adriana, em que a pessoa é tímida, ela se acha inadequada em várias questões e bate um desespero. A gente vê isso hoje, né? A gente está falando de padrões corporais, de estética, e chega ao desespero a pessoa se sentir inadequada. Hoje eu vejo, todos veem que é uma pressão extremamente grande, e isso está gerando muitos desequilíbrios de saúde. Então, Adriana, eu queria que você falasse sobre isso, porque é tão importante, tão grave o que está acontecendo, comum, isso que é o pior, né? Eu acho que eu conheci a Jo justamente nessa fase, né, que a gente estava terminando a adolescência, que foi na faculdade, e a gente se conheceu mais pelo grupo de dança. A gente fazia faculdade junto, mas o grupo de dança nos uniu. E hoje, vendo assim um cenário daquilo, a gente tem muito claro que era bullying, que era, né, um preconceito. Mas na época só me incomodava. Por que ela ensaia e na hora da dança ela não dança? Então me incomodava aquilo, eu achava que era uma injustiça, mas eu não via um caminho. Então hoje, pensando, a gente tem 2 cenários. Que nós temos isso muito bem claro, e nós temos informações sobre isso. Então, é caracterizado bullying, as pessoas sabem muito bem o que é bullying, todo mundo fala de racismo, todo mundo fala de homofobia, de outras
questões. E na época não tínhamos não isso. tinha nem essa classificação, né? Sim. A gente falava, é preconceito. Tudo era preconceito, mas na nossa cabeça, o que era preconceito? A gente nem sabia E direito. a gente achava normal. É. O bullying em si, a gente eu não convivia com aquilo, era uma coisa estranha. Aquilo me incomodava, Sim. tanto que eu também saí desse grupo que eu não tinha muito porquê, Ai. mas eu fiquei revoltada porque aquilo me incomodava, mas eu não tinha esse problema. Eu era Sim. branquinha, baixinha, formada de Sim. clássico, toda no código do clássico. Mas víamos muitas injustiças, E eu acho que hoje fato. a gente tem um cenário que está bem estabelecido quando isso acontece, embora ele continue acontecendo, sim. E o outro cenário é a ditadura dos corpos perfeitos, né? Isso. Nas mídias. Então, a gente tem os filtros. Ontem até comentei uma coisa que eu falei, fulana tá com o corpo muito trabalhado, né? E ela tem uma idade que é tão difícil ganhar massa muscular. Aí a outra falou, é filtro, ela não tá assim, não. Aí eu falei, nossa, é verdade. Então, a gente tem essa ditadura. Então fica nessa dicotomia, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem toda a informação para se libertar de tudo consciência, não? E consciência, a gente tem a ditadura de corpos perfeitos, de filtros, de padrões, e acaba levando jovens, e cada vez mais jovens, a procurar subterfúgios para ter esse corpo perfeito. Exato. E, por exemplo, os anabolizantes, que a gente está vendo muito, né? Até entre os bailarinos agora já tem não só os anabolizantes, mas o uso indevido da testosterona, do chip da beleza e outras coisas, em busca desse padrão. Então, eu acho que a gente está num caminho mesmo totalmente caótico. Uma hora eu espero que a gente chegue no equilíbrio, mas a gente está num caminho caótico, porque a gente tem todas as informações, mas também a gente tem um padrão muito difícil de se alcançar. Quem é que vai alcançar aquele padrão que está no Instagram, que está nas telas, né? Então a gente tem que, mais uma vez, como bailarino, como pesquisador, como educador consciente, eu acho que a gente tem que falar disso, como a gente está fazendo agora aqui, né? Para as pessoas ouvirem e falarem, eu estou passando por isso e eu quero tomar outro caminho, ou eu faço isso com o meu aluno, eu faço isso com o meu bailarino e eu quero tomar outro rumo porque eu tenho essa possibilidade hoje. E esses caminhos curtos, né? De tomar alguma coisa para resolver o que não está satisfeito rapidamente, tomando alguma coisa que vem. E o pior desses caminhos curtos é que eles vão causando problemas psíquicos muito sérios, né? O dismorfismo de imagem, ele tem muita incidência em meninas bailarinas. Sim. Que elas se acham gordas, elas estão sempre gordas. E elas não estão, elas já estão até com sinais de anemia, sinais de perda de massa óssea. Muitas têm problemas com a menarca e outras coisas, mas elas se veem sempre num padrão além do que elas estão da massa gorda. Então, isso é uma questão muito séria, que a gente, às vezes eu vejo companhias profissionais, eu acho que eles ainda não estão alertas a isso, principalmente no Brasil. Fora do Brasil, a gente está tendo muita pesquisa voltada para a tríade da mulher atleta, ou REDS, né? Que é justamente essa perda das funções do corpo, porque ele acaba ficando muito sem energia, por falta de comida, por falta de treinamento, por falta até de hidratação. Porque é aquela história de que bailarino tem que ser seco. Não pode fora ter. Que é uma loucura, mesmo esteticamente falando, fora não bailarinos. Em busca do corpo perfeito, a pessoa deixa de comer, mas toma tanta coisa para emagrecer, para ficar bonito, para a pele ficar boa, para isso, para aquilo, e vai se envenenando de um lado e deixando de comer direito do outro, quer dizer, não faz sentido. Ontem eu dou aula, né, numa academia, e uma aluna falou assim, poxa, eu lembro que quando eu tinha qualquer coisa, meu pai falava, toma uma colher de azeite. Eu falei, é engraçado a gente lembrar isso, mas é pensar que era pelo alimento. Sim. Não era, o alimento era o remédio, o movimento era o remédio. Hoje a gente vê o contrário. Ai, toma tal remédio, toma tal pílula, toma tal vitamina, toma tal suplemento. Mas peraí, você sabe para que precisa esse suplemento? Você é nutricionista para estar passando isso? Exatamente. Hoje todo mundo fala como se fosse profissional do movimento, da academia, das bolinhas que tem que tomar, né? E é uma loucura.
E eu ainda vejo mais, é como uma grife, né? Eu tomo isso, eu tomo aquilo, porque eu sou chique. Não é chique coisa nenhuma, né? Eu tava lembrando disso, come cenoura que faz bem para os olhos, não era assim? É isso. E, na verdade, tem um movimento dessa alimentação consciente também, né? A gente, é o que a Adriana falou, nós estamos num momento de extremos, né? De pontas, né? E quando que vai chegar um momento mais equilibrado? Poxa vida. E eu acho que também o que a gente está vivendo, a gente tem hoje tudo muito... Todas as informações que a gente quiser, elas estão aí. Verdade. Você procura nos aplicativos, você procura nas redes sociais, você procura nos Pédia da vida, todas. Tanto dos prós quanto dos contras. Agora, a história disso tudo é entender o que de fato me faz bem. O que de fato é para mim? Tô lembrando até quando eu tive bebê, há 14 anos atrás, e as pessoas logo falavam assim, e agora seu corpo não vai voltar mais, você não vai poder mais voltar a dançar. Falaram para mim também. E eu falava, gente, mas por que vocês estão preocupadas com isso? Eu não estou preocupada com isso. Nesse momento, a minha preocupação é outra, é eu entender esse novo momento. E em um ano, eu emagreci 17 quilos, que não foi positivo para mim. Então as pessoas falavam tanto, você tem que emagrecer. E eu fui emagrecendo não porque eu estava fazendo dieta, não, porque eu tinha uma bebê que mamava muito, eu trabalhava 3 períodos e ainda amamentava ela no peito e fui perdendo um peso que eu nunca tinha perdido na minha vida. Sim, mas aí, por excesso, por exigência da tua vida louca, do jeito que estava. Quando eu me vi daquele jeito magra, que era o meu sonho de infância, era ser magra. Quando eu me vi daquele jeito magro, eu falei, não sou eu. Claro, para tudo. Essa não sou eu, essa não me representa, essa não... Para tudo e vamos mudar todas as situações. E voltei a dançar 1 ano depois que minha filha nasceu, eu voltei a dançar e tô aí dançando. Ela foi para os bastidores, ela foi para os ensaios e foi criada. Né? Mas isso é muito bonito, porque na verdade eu acho que esse trabalho de dança, do movimento, da música, deveria ser de harmonização. E também lembrar que é esse amor a si mesmo, a se tratar bem, o comer bem, o perceber, não, tô magra demais, não sou eu, então deixa eu me cuidar. Então, isso é muito importante. Vai muito além do que dança você faz. Né? Você vai voltar para a dança, você não vai voltar para a dança. Também me falaram isso e achei um comentário extremamente venenoso. Eu falei, poxa, parece que estão querendo encerrar minha carreira. Violento, Né? O que é isso? Mas eu acho que eu sempre fui mais submetida a esse tipo de comentário do que falar, vai em frente, Carla, vai em frente que você é capaz. Acho que não ouvi isso nenhuma vez, talvez uma, né? E isso é estranho. Mas eu queria perguntar agora para vocês duas. Quando a gente fala de dança, naturalmente, falou a palavra dança, as pessoas que não são da dança já têm imagens pré-concebidas. Falou dança, a pessoa já pensa... Aí vocês vão me dizendo o quê? Mas eu acho que também isso é muito torto e atrapalha. Porque nós temos tantos tipos de dança, para tantos tipos de corpos e gostos, culturas, e ainda está muito estreitinha essa avaliação. Quem quer falar primeiro? Quer falar, Adriana? É a mesma história da cultura, né? A gente tem ainda formatado, isso vem acho que até de um padrão europeu, da onde a gente tem como berço a dança, e aí a dança mais fomentada foi a dança clássica. Então, muitas pessoas ainda acham que bailarino é só bailarino clássico. Né? Até, às vezes, quem dança, não assim quem tá no meio mesmo da cena, mas quem faz dança, eu vejo assim umas falas, né, que bailarino é clássico. E aí a gente cai nesse padrão de novo, né? Então, o dançar, eu costumo até falar para as pessoas, né, que eu estimulo a fazer aula. Todo mundo pode dançar. Descobre a dança que tem no seu corpo. Sim. Então, a dança é um movimento ritmado. A gente tem ritmo dentro do corpo. O bater do coração, a respiração, até a nossa digestão tem um ritmo. Sim. Então, com isso, a gente pode descobrir esse ritmo de cada um, gordo, magro, baixo, alto, com sequelas, mexendo o corpo todo, sem mexer o corpo. A gente tem
essa possibilidade, essa potencialidade. E se a pessoa em si não pode, de novo, cabe a nós, né? Principalmente os educadores aí. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar. E quando eu falo tem que ter, é uma carga forte. E aí vem da nossa raiz com formação. As escolas de dança, as faculdades de dança estão formando o quê? Sim. A gente dá aula numa pós-graduação de dança, a gente fala o quê para essas pessoas que estão lá e que vão mexer com os outros corpos? Porque você pegar uma Carla alta, magra, né, e falar para ela dançar é uma história. Sim. Você pegar uma senhora de 70 anos com uns limites de movimento que talvez nunca tenha tido a oportunidade de dançar, Sim. e fazer ela dançar, estimular a dança nela, é uma história diferente. Claro. Então, a gente também tem que pensar nessa formação que nós estamos passando adiante. Sim. Porque a gente vai ter sucessores, espero, né? Claro. Então, Exatamente. nós não somos eternos, nem como bailarinos, nem como professores. Então, eu quero multiplicar tudo isso. E se você pensar, Adriana, nossa geração teve professores, é onde eu limpo a barra deles, né? Nós tivemos professores que, você pensar bem, eles nasceram, muitos, na época da Segunda Guerra. Sim. Como a gente pode esperar que eles pensassem na época deles como nós hoje? Impossível, Sim. porque eles tiveram uma carga de informação totalmente diferente, de traumas também, né, de histórias dificílimas e né, indo ainda mais para trás, gente, uma história pior que a outra, né? Então, outro dia nós estávamos discutindo isso na faculdade. Não dava para esperar muito deles, eles fizeram demais. E esperar que sim, que os nossos alunos sejam melhores que nós, porque a gente ficou num sanduíche bem delicado. Eu lembro a primeira vez que eu saí do país para dançar, eu saí para dançar samba. E para mim isso nunca foi um problema. Só que eu nunca fui só uma dançarina de samba. Eu, antes disso, porque samba para mim era a minha dança de casa, a minha dança de família, assim como o forró é uma dança de família, era um lugar da minha raiz. E eu fui aprender muitos outros códigos. E quando, no teste lá que eu fiz, me testaram como bailarina de jazz, bailarina clássica, bailarina de dança afro, bailarina de hip hop, que não era hip hop na época, a gente chamava só do break, né? E eu fui dançando. Mas você sabe dançar tudo? Eu falei, olha, quem dança, geralmente, tem muitos códigos. Então, esse lugar dos códigos, eu vejo um lugar de curiosidade, de pesquisa das pessoas. Sim. Hoje eu estou muito mais dentro da dança contemporânea, que ótimo, que para mim cabe tudo. Na dança contemporânea a gente consegue colocar tudo. Verdade. Inclusive o teatro, inclusive o canto, inclusive a música, inclusive a arte visual, a plasticidade. Sim. A gente traz uma porção de coisas. Só que eu não entendia tanto quando as pessoas me questionavam assim, você dança só samba, né? Mas por que você olha pra mim e acha que eu danço só samba? Sim. E te classificar, é uma coisa estranha. E não entendi. E depois você vai, claro que você vai entendendo, as pessoas vão lendo conforme o que elas têm. E rotulando. E te dão aquilo que elas têm. Só que o que eu tinha para dar era muito mais. A minha história hoje com a dança, nesse lugar de educação, passa muito por lugares que eu experimentei de desafio para mim. E de colocar vinha um cadeirante, com 80% do corpo sem movimento voluntário. Você faz essa pessoa dançar? Eu falei, eu não, quem faz é ela. Claro. Eu não faço ninguém dançar. O que eu vou dar aquilo que me estimula. Sim. A partir das diretrizes, dos estudos que eu fiz, mas é ela quem vai dar o que ela tem. Claro. O que ela pode. E é o propósito da educação hoje. A educação também está mudando, né? A gente provoca, mas tem que partir, tem que ter a vontade do outro lado. A gente não pode esquecer também, né? Quando você falou dos nossos professores, durante anos a gente não teve uma formação para professor de dança. Verdade. Quem era professor de dança era aquele bailarino que não atuava mais em cena. Verdade. Então, qual era a formação didática dele?
é o que você falou, vocês falaram. Ele fez o melhor que ele podia, ele não tinha essa condição. Mas, na verdade, que só reproduzia o que ele já tinha vivido, né? Era uma repetição. Então, quando eu falo para nós formarmos melhor, porque hoje a gente tem essa condição e essa formação. Quem vai ser professor de dança, quem quer seguir só a área de cena artística. Então, isso acaba sendo um pouco híbrido no começo, eu acho, da carreira, mas depois acho que se define e muitas vezes volta um pouquinho, porque o bailarino, para sobreviver, muitas vezes tem que dar aula, mas ele tem onde buscar recurso. Né? Exatamente, porque eu vejo ainda com os professores jovens que estão começando, que é comum, até por segurança, eles imitarem os professores, reproduzirem, mas que tenham a cabeça aberta para modificar, dar a cara deles, né, no trabalho deles. Então, enfim, eu acho que é um processo, mas está muito mais fácil que na nossa época. É um processo de maturidade também, né? Vem junto com não só uma maturidade profissional, mas uma maturidade pessoal para acreditar no que você faz também é bom. Sim. Não só o que você recebeu de tal professor, tal professora, tal aula, tal código, tal metodologia é bom. Isso é ótimo a gente ter esses recursos, mas também se garantir dentro das doideiras que... Dançar é uma doideira, né? Nunca é uma coisa... uma libertação. É uma libertação, assim. E quando você começa a colocar coisas que para você tem uma significação e não está nos livros, e não está na sua formação, e não está na aula de ninguém, está na sua aula, você começa a encontrar o seu jeito de ser como professor, como artista, como preparador cênico, enfim... Como o que a dança vai proporcionando e os caminhos que a dança vai te proporcionando. E nossa geração, essa evolução que a gente teve justamente pelos incômodos e traumas que nós vivemos, que nós fomos para pesquisa ou tivemos uma atitude contestadora para a coisa modificar, lógico, né? Quer dizer, valeu, gente. Os traumas valeram, né? Bom, muito bem. Uma coisa que você falou, Jô, que eu gostei muito, que eu acho que corpo de quem dança, ele tem mais consciência corporal, então ele pode transitar em qualquer movimento com mais liberdade, né? E essa liberdade que a gente busca, você estava falando, né, do cadeirante, mas eu penso também naquela senhora que está no sofá na frente da TV, ou ouvindo uma música, levantou a mão, balançou, quer dizer, isso já está no caminho da dança do movimento, com uma música gostosa e pronto, né? Já é o primeiro passo. A gente estava numa comemoração de um aniversário de uma amiga nossa e a mãe dela que tem 83 ou 84 anos, que tem uma condição física ali, comprometida, de coluna e tal. Ela dançou a festa inteira. Horas ela levantava, ia para o meio da pista com a gente e dançava. Horas ela dançava sentada. Meu marido muitas vezes ia lá do lado dela e dançava. Então, assim, é tão lindo quando a gente vê o quanto que o movimento te mais do que rejuvenescer, te reaviva, assim, te traz para o mundo e fala assim, nossa, eu posso isso também, eu me sinto... E depois até conversando com ela falou assim, me senti ótima, não senti dor de nada no dia seguinte. Eu falei, porque você estava feliz. Exatamente, e eu acho que é essa conjunção da dança, da saúde e da alegria. Eu acho que elas estão intimamente relacionadas, apesar da gente ainda não tratar isso dessa forma, a gente não vê as pessoas falando, para mim, dança, saúde, alegria, tá ali, olha. Uma coisa interessante que a gente começou aí falando do atleta e do bailarino, né? E a gente pode fazer uma conjunção, porque o atleta, ele também tem metas e objetivos e ele tem que fazer um certo treino corporal para ele atingir aquilo que ele pretende de performance. Mas o bailarino também faz isso. Sim. Né? Talvez com outra conotação, mas ele também faz. Se ele quer treinar uma pirueta, se ele quer treinar um salto, se ele quer fazer uma suspensão. Quantas vezes nós duas não fazíamos partners e eu suspendi a Jô. Uau! E quando a gente estava no palco, eu acho que a nossa diferença de tamanho não era tão nítida, porque no palco fica uma atmosfera meio, né, assim... É diferente. Aí quando a gente descia do palco e ia conversar com as pessoas
Vocês Nossa. usam algum truque? Vocês usam algum fio pendurando ela? Não, a gente treinava, né? Tinha todo um aspecto mesmo de sustentação que tinha que ser treinado. Então, eu vejo aí uma proximidade muito grande do atleta, do bailarino. E aí vem a alegria que a gente chama. Sim. Todo exercício, toda contração, ele vai desencadear hormônios. Esses hormônios, a erisina, a noradrenalina, vários hormônios, eles vão causar esse bem-estar na gente. Sim. Então, isso é muito bem estabelecido quando você faz musculação, quando você faz pilates, porque são movimentos métricos que dão para ser medidos. E na dança, isso não é estabelecido ainda. Então, a gente chama de prazer de dançar. E Sim. quem dança tem prazer Mas mesmo. fica uma coisa meio etérea, mal explicada, fica quando é E fisiológico. quando a gente põe para esse campo etéreo, a gente distancia muito mais das pessoas. Verdade. Então, eu não posso, porque eu não sou assim especial para dançar. Parece meio eu não fantástico. chego lá. Não, você pode, é só fazer como a mãe da nossa colega soltou o movimento dela, do jeito que ela entendia o movimento. E lógico que todas essas substâncias vão ser liberadas no corpo e ela vai se sentir bem. Por que ela não sentiu dor? Ela tem uma escoliose homérica, tem uma hipercifose e não sentiu dor. Sim. Porque ela estava envolta com todos esses hormônios. Então, Sim. E estava isso, no tempo dela, na capacidade Sim. dela, no espaço físico dela, né? respeitando os Sim. limites dela, né? Então, E isso tem muito a ver com verdade também, né? Você ser verdadeiro com você mesmo, o que você pode, o que o teu corpo diz, o que você sente de fato e deixar essa verdade fluir, né? Mas a outra ponta que você levantou também é muito importante, que é como atleta, como dançarino que quer se desenvolver mais, também é necessária a concentração, a disciplina, a dedicação, essa seriedade do dançarino como um atleta que tem metas, né? Até por isso a gente está conseguindo dançar mais tempo, né? Se antes o etarismo dizia que aos 40 anos você não dançaria nunca mais, você já tinha acabado sua carreira, hoje aos 52 anos eu dançando em 2 companhias de dança profissionalmente, vendo cada vez mais colegas aí com 60, com 70, com 80 anos ainda na cena, isso mostra o quanto que o movimento nos traz uma longevidade com qualidade. A gente tem dor, mas trabalhamos com isso também, trabalhamos porque a gente tem que cuidar. Mas eu digo que a gente lida melhor com dor. Isso fisiologicamente também deve ter alguma explicação, não, Adriana? Sim, todos esses hormônios, quem faz exercício com prazer, não aquele exercício que vai te levar ao extremo, né? Que você vai se machucar, também sente esses benefícios. Então, aí a proximidade, de novo, o dançarino é um atleta, ou o atleta pode ser comparado a um dançarino nessa questão. Então, a gente não é uma coisa etérea, não é uma coisa espiritual, né? Pode até ter o seu cunho espiritual. Nem tão distante e mágica, né? Exatamente. É próximo de qualquer pessoa, qualquer ser vivo, talvez, que queira se mexer no ritmo, porque as plantas também sentem. Sim, temos a corpo, música, temos né? movimento. Então, a gente tem que aproximar. Eu acho que através da ciência, no Brasil, a gente tem que desenvolver a dança como ciência, porque é isso que vai também valorizar como estímulo, né, profissional, e valorizar o bailarino. Claro. Que a gente ainda tem uma precariedade. Passou dos 30 anos, você fica meio no banco de reserva. No Brasil ainda fora também, mas no Brasil muito mais, por falta de políticas públicas, etc. Mas a gente ainda tem muito essa precariedade. E se a gente fortalecer a dança e colocar ela nesse lugar de benefício, eu acho que a gente só tem real e acessível e fácil, não é complicado. Não. Né? Muito bem. Gente, adorei conversar com vocês. A gente está chegando no final. Então, eu gostaria que vocês dessem uma última palavra, uma mensagem que vocês... Jô, quer começar? Eu acredito que quanto mais a gente se movimenta, mais a gente tem esse desejo de continuar movimentando. Então, que o movimento seja prazeroso, que seja agregador, que seja de descobertas, que seja de encontros e reencontros. E eu coloco o movimento aí para toda e qualquer coisa que a pessoa queira fazer. Fazer uma ginástica, fazer um pilates, fazer uma aula de dança, fazer um trabalho em cadeiras, que hoje cada vez mais está sendo difundido aí.
Então, os caminhos do movimento podem também ser esses caminhos para a dança. Eu vejo que cada vez mais a gente precisa se movimentar, porque a gente vem numa ascendência de sedentarismo, de pouco movimento, de muitas horas em tela. E eu vejo a dança como um caminho muito promissor para isso. Uhum. Então, o meu recado é, mesmo que você não queira ser um bailarino, e você não precisa ser um bailarino, descubra a dança que tem no seu corpo. Sim. E divirta-se. Que você só vai ter a ganhar. Gente, muito obrigada. Adriana Cognolato, Jô Pereira, muito obrigada pela presença de vocês. Adorei o papo. Obrigada. Da próxima vai ser sem fone de pé, vamos dançar juntos. Eba! Obrigada. Obrigada, gente. Assim a gente encerra. Uma boa semana para vocês.